E depois de perseverar e continuar, vi a situação mudar. Meu pai arrumou um trabalho. As coisas melhoraram em casa. Mas, como a minha família toda muçulmana que faz parte de um grupo, então eles começaram a nos pressionar. E minha mãe disse: não podemos mais ir à igreja, pois somos muçulmanos e temos que parar imediatamente. Ela desistiu, mas eu continuei vindo à igreja para orar. Mas toda vez que voltava da reunião, quando eu chegava em casa, me batiam. Meu pai me batia mesmo. Ele nunca tinha me batido, mas quando comecei a ir à igreja, ele começou a me bater. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está entrando no ar o programa Fogo e Poder. E falando a respeito desse programa que vem para abrir os seus olhos. Você que está sofrendo debaixo de uma maldição, está sendo vítima de um ritual, de uma inveja, de um olho grande. São muitas as maldições que vêm, infelizmente, atingindo o ser humano que está sem a proteção de Deus. E eu quero começar o programa de hoje falando sobre uma dessas maldições. Quero que você acompanhe com atenção essa matéria que fala de perdas hereditárias. E daqui a pouquinho eu volto. Perder alguém, principalmente quando se trata de um ente querido, é algo desolador para qualquer família superar. Só de imaginar que não veremos mais aquele rosto conhecido, não ouviremos aquela voz amiga e não sentiremos o abraço que tanto nos acolhia, muitas vezes é algo inconsolável. Mas o que dizer quando isso acontece repetidas vezes em um curto espaço de tempo? Foi o que aconteceu com a família Carter, do cantor Nick Carter, integrante do Backstreet Boys. De herança, carregam um triste histórico de familiares que já se foram. Atualmente, já são 3. A última perda foi a figurinista Bobbie Jean Carter, de 41 anos. Ela foi encontrada morta. As causas ainda não foram divulgadas, mas a família suspeita que ela sofreu uma parada cardíaca. Bobbie também enfrentava problemas mentais. De acordo com uma postagem de sua irmã, Angel Carter, na publicação em uma rede social, ela diz: "Você tinha um grande senso de humor e um espírito animado. Enquanto crescia, eu era seu bebê e você era minha melhor amiga. A vida não foi justa com você, isso eu sei. Às vezes parece que você não teve chance, não importa o que aconteça." Em outro trecho, a irmã continua: "Todos precisamos de quebrar barreiras, reduzir os estigmas e cultivar uma sociedade onde a procura de apoio à saúde mental seja recebida com compreensão e incentivo." No fim da mensagem, Angel indica uma página para quem busca apoio emocional. Em novembro de 2022, outro membro da família Carter é encontrado morto, em circunstâncias trágicas que abalaram fãs e familiares. Aaron Carter, que também era cantor, foi achado submerso na banheira de sua casa, quando os agentes da polícia o encontraram após uma ligação anônima. De acordo com a autópsia, ele morreu por afogamento e efeitos de alprazolam, um tipo de gás presente em latas de ar comprimido. Na época, os sites americanos divulgaram que Aaron lutava contra os vícios, frequentou a reabilitação por diversas vezes,
Tinha uma relação conturbada com o irmão Nick e antes de morrer tinha se separado da então noiva, a modelo Melanie Martin. Em uma das entrevistas, Aaron revelou os abusos que sofreu da irmã, Leslie Carter. Minha irmã me estuprou dos meus 10 aos meus 13 anos de idade, quando não estava tomando seus remédios. Eu fui sexualmente abusado não só por ela, como também pelos meus primeiros dançarinos, quando tinha 8 anos. Declarou o artista em uma de suas entrevistas. Mas as tragédias da família Carter não são de hoje. No ano de 2012, a então irmã abusadora de Aaron, Leslie Carter, morreu de overdose. A polícia afirma que ela teria ingerido uma alta dose de remédios para esquizofrenia, ansiedade, distúrbio bipolar, além de relaxante muscular. Os medicamentos foram encontrados ao lado do corpo de Leslie, que tinha apenas 25 anos. Uma família com problemas estruturais, jovens enfrentando distúrbios psicológicos e muitos episódios de terror entre eles. Histórias assim nos fazem questionar em como vencer os problemas familiares para não cair em tragédias e destinos fatais. A matéria falando a respeito de perdas hereditárias, mas existe também dentro da maldição hereditária, além das perdas frequentes na mesma família, as mesmas doenças que vêm acompanhando a mesma família, os mesmos problemas no casamento, que você vê a mesma situação. É como se você assistisse a mesma novela, só vai trocando os personagens. De repente, o casamento dos avós foi destruído, separação, brigas, traições dos pais, o seu, dos seus irmãos. Quer dizer, várias pessoas da mesma família que sofrem do mesmo problema. Isso se chama maldição hereditária. Eu quero que você acompanhe agora o que a ex-sensitiva fala a respeito sobre maldição hereditária. E daqui a pouco eu volto comentando mais acerca disso. Meu nome é Ruth, me casei há 1 ano. Depois de 6 meses de casada, meu marido passou a me bater muito, mesmo sem motivo. Minha mãe também sofreu muito com meu pai, que batia muito nela. E conta ela que a minha avó apanhava muito do esposo dela também. O que seria isso? Isso é uma maldição hereditária. O mesmo mal que atuava na sua avó, passou a atuar na sua mãe e está atuando na sua vida. Existem rituais que são feitos não com o nome de uma pessoa, mas sim com o sobrenome da família. Então, todas as pessoas daquela mesma família passam a sofrer na vida sentimental. Muitas vezes são as mulheres, muitas vezes são os homens. A gente vê aí, no caso, as mulheres da família sofrendo agressão física. Então, isso é uma maldição hereditária e você precisa quebrar da sua vida, porque se você vier a ter filhos, esse mesmo mal também vai acompanhar seus filhos. Essa maldição tem que ser quebrada urgente. E como você acabou de acompanhar, você vê, a avó sofria, a bisavó sofria de agressão física, ela, a terceira geração de uma mesma família, sofrendo no casamento agressões físicas do marido. Quer dizer, não é normal. Por mais que você que está me assistindo agora seja cético, não acredite, mas pare para pensar. Mudava os personagens, mas a história continuava sendo a mesma. Isso é maldição hereditária. Por isso nós temos na Igreja Universal uma reunião de libertação para quebrar as maldições, para arrancar o espírito causador desses problemas que vem atormentando várias famílias.
E de repente, você está me assistindo agora e você vem sofrendo debaixo de uma maldição. No caso que nós colocamos a matéria, foi de perdas dentro da mesma família, mortes sequentes dentro da mesma casa. Você ouviu a moça perguntando a respeito do que estava acontecendo na família dela. A bisavó era agredida pelo bisavô. A avó, a mesma coisa. Quer dizer, a mãe e ela na mesma situação. 3 mulheres da mesma família, 3 gerações, mas a mesma maldição. E de repente você está me assistindo e tem passado o mesmo, seja em agressões, seja em problemas no casamento. Você está vendo a história se repetindo. A mesma doença que vem atingindo várias pessoas dessa mesma família, do mesmo jeito. Não é normal. Eu quero colocar para você agora o momento de libertação, aonde o espírito causador desta maldição é repreendido através da oração forte. Como está escrito, não há nada em oculto que não seja revelado. Para que a maldição seja quebrada, o espírito causador dela tem que ser repreendido. E é isso que nós realizamos todas as sextas-feiras dentro da sessão espiritual do Descarrego. Acompanhe esse momento de libertação e daqui a pouquinho eu volto. Você é chefe de quantos? Muitos que vocês não podem dar conta. Quanto tempo você está aí? Faz quanto tempo que você vive aí? 8 anos. 8 anos. O que você tem feito? Destruindo a família dele. Como? Com brigas, mortes, drogas. E na vida dele, particularmente? O que você tem feito? Só drogas. Droga? Viciado? O que você já tirou dele? O que você tirou dele? O bem mais precioso. O quê? O primeiro filho dele. Hã? O primeiro filho dele. Primeiro filho dele. Colocou doença? Foi doença? É? O que você ganhou para entrar aí? Herança de família. Herança de família, olha só. Olha aí. Herança de família. Herança maldita. Você está vendo aí? Herança maldita. Quer dizer, maldição hereditária, que vai passando de um para o outro. Sai dos familiares dele também. Os que estão lá nos outros familiares. Isso, todos. Em o nome do Senhor Jesus. Sai! Seu nome? Vitor. E aí, Vitor? Olha para mim, Vitor. Tenha vergonha, não. Como é que você se sente agora? Mais aliviado. É? Chegou aqui como hoje, Vitor? Cheguei meio tenso. É? Primeira vez aqui? Não. Já veio antes? Na verdade, eu cresci na Universal e me afastei Se afastou. por alguns anos, E aí a coisa ficou de cabeça para baixo. literalmente. Mas o importante é que você está aqui agora. Amém. Tá arrepiado? Vitor, é Vitor, né? Isso. Vou falar uma coisa para você. Eu não preciso pregar para você o que você já sabe. Você sabe por que o mal não resistiu à oração da fé? Porque você abriu o seu coração para Deus. O que vale para Deus é o que está aqui dentro. A sua vontade de servi-lo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Põe a mão aqui no seu coração. Meu Deus, aqui dentro faz queimar tudo que não presta. Limpa essa casa, meu Pai. Faz a faxina com teu fogo, a vassoura de fogo, para que o teu Santo Espírito possa habitar. Sai! Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. E graças a Deus. Vitor, pode contar com a gente. Nós compramos a sua briga. Você vai vencer, você não está só. Tá ligado? Amém? Você crê? Sim. Assim será. Bem forte para Jesus. Amém? E este é o momento de libertação, porque está escrito
Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, você que percebe ser vítima de uma maldição hereditária ou de outras maldições, vá à Igreja Universal nessa sexta-feira. Procure ajuda para que essa situação venha mudar de uma vez por todas. Quebrando essa maldição, arrancando o causador do problema, a tua vida vai voltar a andar nos trilhos. Você vai ver as portas novamente se abrirem, a paz reinar, a saúde voltar. Porque entenda, quando o problema é de ordem espiritual, somente o poder de Deus para mudar essa situação. E eu falo com você que me assiste agora. Você quer vencer essa situação? Esteja em uma de nossas igrejas universal nessa sexta-feira. Se você me assiste aqui de Florianópolis, você pode estar na nossa Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Os horários aparecem aí para que você possa estar anotando. E se você me assiste agora de São José, esse amigo que vos fala, pastor André Salomão, eu estarei no bairro de Barreiros, ali na Avenida Leoberto Leal, número 100, reuniões às 8, às 10, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 19h30. Lutando para a quebra da maldição, para que você de uma vez por todas seja livre. E você que nos assiste de outras cidades, outras localidades, você pode estar participando na Universal mais próxima a você. Nessa sexta-feira, vá em busca de ajuda, seja por você ou pela sua família. Vamos a um testemunho, o testemunho do seu Enoque. Ele também vinha sofrendo debaixo de uma maldição. Mas ao participar da sessão espiritual do descarrego, a maldição foi quebrada. Acompanhe. Eu me chamo Enoque Fernandes Alves. Eu carreguei por 21 anos a maldição hereditária na minha vida. Meu pai passou por 5 relacionamentos, casamento que não deu certo. Essa maldição veio para minha família, para mim, para minhas irmãs, até para minha mãe. Depois tentou relacionamento, não deu certo. As coisas estavam tudo bagunçadas nessa área, a vida sentimental toda destruída. Eu achava que o problema estava nelas, e aí eu falei, não está nelas. Porque assim, eu tinha tudo para dar certo, eu fazia da maneira que eu achava que era certo. Só que no final de tudo eu via que tinha alguma coisa errada, eu não sabia que era maldição. Esses fracassos que eu tinha, eu fui adquirindo ao longo do tempo depressão, fiquei depressivo, desejo de suicídio, angústia, um vazio muito grande. Eu até trocava de namorada e eu achava que ia preencher o vazio. O problema daquela menina, eu vou terminar com ela e vou arrumar outra para namorar, que o problema está nela. Só que não estava nelas nem em mim, estava na maldição que eu carregava. Aí eu comecei a andar por igreja, fui em várias igrejas, fui no centro espírita, fui em igreja tradicional e fui passando por igreja. E sempre eu via palavras que até me confortava na hora, mas não resolvia o problema. A pior situação que eu passei é que eu estava desempregado, os namoros todos destruídos, depressivo, desejo de suicídio, dormi no papelão, só o couro e os ossos. Foi assim que eu cheguei. A situação, cheguei a esse ponto extremo. E aí eu falei comigo mesmo. Falei, hoje eu tiro minha vida, porque se eu não tirar minha vida, como é que eu vou ficar desse jeito? Aí uns pessoas que moravam lá na época junto comigo, na kitnet, que congregava aqui na Igreja Universal e me convidou. Aí eu vim, assisti o culto, Deus falou comigo o tempo todo, foi aqui que eu descobri, eu não sabia que eu carregava essa maldição. Aqui através das pregações, que a direção é passada, através dos pastores, né? Aí eu descobri que eu tinha uma maldição. Meus olhos praticamente estavam fechados, meus olhos se abriu. Aí eu passei a lutar, usando a fé, a obediência, porque o segredo não é só vir na igreja. Muita gente vem na igreja, mas não firma. O segredo é vir na igreja, ouvir a palavra e obedecer. E eu fiz isso. Eu me entreguei, me lancei, eu orava, eu jejuava, lia a Bíblia, né, meditava, conversava com Deus, não só dentro da igreja, mas fora. E me afastando das más amizades. Eu percebi que a maldição foi quebrada totalmente. Aí eu pedi a Deus, eu fiz uma oração sincera para Deus. Falei, meu Deus, prepara para mim uma esposa, que os olhos do Senhor não erram. Os meus olhos já errou, eu já errei demais. Prepara para minha esposa. Eu orei na sexta-feira, na segunda-feira eu conheci minha esposa, aqui na igreja. Nós namoramos, nós noivamos, casamos no civil, casamos no altar. 90 dias, foi tudo rápido. E hoje eu estou com quase 15 anos de casado.
Hoje eu tenho um casamento abençoado por Deus. Se fosse para começar tudo de novo, eu começaria com ela, casaria com ela. E não há sinais nenhum de pensamento de separação, nem na minha parte e nem na parte dela. Hoje eu tenho essa certeza dentro de mim. Hoje eu não sinto tristeza, hoje eu tenho uma alegria. Quem fica perto de mim conversando pouco tempo vê que, rapaz, você tem paz. Hoje eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz, tranquilo. Eu carreguei por 21 anos essa maldição hereditária. Quando eu coloquei minha vida no altar, essa maldição foi quebrada. Deus converteu toda a maldição que estava na minha vida em bênção. Muito além do que acontece neste mundo físico, existe uma intensa atividade no mundo espiritual que não vemos, mas que tem total influência na vida de uma pessoa. E se no campo espiritual as coisas não estiverem bem, não adianta lutar na força do braço. No campo material, nada irá bem. Se você deseja uma libertação de toda e qualquer influência maligna, prepare um pouco de sal e traga para ser consagrado, para que através da fé haja uma purificação completa em sua vida. As 12 sextas-feiras da purificação espiritual com sal consagrado, em todos os templos da Igreja Universal. E você que vai estar conosco nesta sexta-feira, leve um pouquinho de sal, como você acompanha agora nesse intervalo, para ser consagrado durante esta reunião. Como aconteceu no passado, no tempo do profeta Elias, os homens de Jericó chegaram a ele relatando a situação da cidade, dizendo: a cidade é boa, porém as águas amargas e a terra estéril. E ele disse: trazei o sal, e eles trouxeram. E ele, apresentando a Deus, derramou no manancial, as águas se tornaram sãs, saudáveis, e tudo ao seu derredor voltou a florescer. E é o que tem que acontecer na sua vida. Para que a tua vida volte a florescer, esse amargo tem que ser acabado, tem que haver a purificação. Traga um sal para ser consagrado nesta sexta-feira em uma de nossas igrejas universal. Se você deseja a minha ajuda, você é morador de São José, eu estarei no bairro de Barreiros, Avenida Leoberto Leal, número 100, reuniões às 8, 10, meio-dia, às 15 e às 19h30. E você pode também estar participando em uma universal também mais próxima a você. Quero deixar também à sua disposição agora este número do nosso SOS espiritual. Você que precisa de alguém para conversar, ajuda espiritual. Você pode ligar através desses números que aparecem para você neste momento, e durante todo o programa e até mesmo depois, você pode mandar a sua mensagem, que nós temos uma equipe de fé para lhe responder, para lhe orientar, para poder lhe ajudar. Nós vamos agora a mais um testemunho de uma pessoa que venceu uma maldição através da corrente que acontece às sextas-feiras, e daqui a pouquinho eu volto. Eu desejava que a minha mãe morresse, eu desejava a morte da minha mãe. O meu telefone tocava, eu falava pro meu namorado: pode atender, que é alguém falando que ela morreu. Eu fui enganada por alguém que eu nunca achei que pudesse me enganar. Quando eu tinha por volta de uns 6, 7 anos, eu passei a ter noção do que acontecia dentro da minha casa. Meu pai era alcoólatra, meu pai bebia muito, e isso gerava as agressões físicas. Um momento marcante na minha vida, meu pai bateu tanto na minha mãe, ela já estava caindo, toda ensanguentada, e eu me intrometi. E ao invés de ele bater nela, ele bateu em mim. E acabou ela caindo de um lado e eu do outro. Foi muito chocante, porque eu nunca tinha visto, eu vi ele batendo na minha mãe, mas o dia que ele pegou a faca, ele colocou no pescoço dela, ele tentou matar e eu puxei a minha mãe e ele arremessou a minha mãe da escada. Muitos anos apanhando, cansada de apanhar, então infelizmente ela traiu ele por mais de uma vez, só que ela não se separava dele. Até que um dia, quando eu tinha por volta de 15 anos, a minha mãe resolveu dar um basta nisso tudo
e ela se separou do meu pai e ela foi embora com a minha irmã e eu decidi ficar com ele. E aí começou uma nova etapa. Eu saía para trabalhar todos os dias. Quando eu voltava, meu pai estava completamente bêbado, me xingando e vindo para cima de mim. Muitas das vezes eu pegava ele no chão. Foram 2 anos aguentando essa situação com meu pai, até que eu decidi ir morar com a minha mãe. Com 1 semana que eu saí da casa dele e fui morar com a minha mãe, eu tive uma discussão com meu pai e eu joguei na cara dele que ele só tinha o que comer porque eu o sustentava. Porque eu fazia por ele. E foi nesse momento que ela achou injusto o que eu estava fazendo e me contou que ele não era o meu pai. Então ali acabou o meu chão, porque eu vivi dentro de uma casa passando por tanta coisa, então a raiva já não era mais dele. A raiva passou a ser dela, bem feito que ela apanhou todos esses anos. Saí de casa depois dessa briga, fui morar com meu namorado na época. Aí começou uma nova fase, começou o início das baladas. Com o tempo eu passei a beber. Quando eu bebia muito, eu queria fumar, eu queria ficar com outras pessoas. Eu via acontecendo na minha vida aquilo que aconteceu na vida da minha mãe. A gente brigava o tempo todo porque eu queria balada, eu queria sair, eu queria beber. Ele brigava comigo, mas a gente não se separava. Até o momento em que ele também deu um basta. Ele falou, não, eu já estou há 2 anos com você desse jeito e assim eu não quero mais. Então, depois de toda essa situação, eu resolvi dar um basta nas baladas e ser feliz. Então, vamos morar junto, vamos casar, porque eu achava que o casamento ia me trazer a felicidade. Eu não era mulher para ele. Eu bebia, eu agredia ele, eu xingava. E ele, para não me bater, ele quebrava as coisas dentro de casa para não me bater. E numa dessas brigas, numa dessas discussões, eu pulei do carro em movimento, ele estava dirigindo e a gente estava discutindo, eu simplesmente abri a porta e me joguei. E fiquei completamente perturbada na rua. Alguém me viu nessa situação e me falou para que eu viesse no templo. E depois de quase 1 ano eu vindo, que eu entendi que eu não estava fazendo mal para ninguém, a não ser para mim mesma. E eu saí daqui e fui direto na casa dela, abracei ela e pedi perdão para ela. Foi como se quilos tivessem saído das minhas costas. Eu fui me limpando, aquela mágoa que eu tinha da minha mãe eu já não tinha mais. Aquele rancor que eu tinha do meu marido, a raiva que eu sentia dele, eu já não tinha mais. Eu passei a fazer as coisas para o meu marido que eu não fazia. Eu passei a cozinhar, eu passei a cuidar da casa com amor. Hoje eu tenho uma relação maravilhosa com meu pai, porque ele é o meu pai. Ele me criou. Independente da situação que a gente passou lá naquele passado, foi ele que me criou. Parte do que eu sou hoje, foi ele que me ensinou. Hoje eu ensino para minha filha. Eu tenho o prazer de ensinar hoje para minha filha as coisas que o meu pai me ensinou quando eu era criança. Então, ele é o meu pai. E para mim, hoje isso é maravilhoso. Hoje ser mãe, hoje poder ensinar a minha filha a ser um ser humano melhor, muito melhor daquilo que eu fui. Hoje para mim é um prazer. Você percebe quando a maldição é quebrada, a pessoa volta a ter vida? As brigas, os vícios, as decepções, tudo ficaram no passado. E hoje ela escreveu uma nova história. Se é isso que você quer, sexta-feira agora, esteja em uma de nossas igrejas universal. Eu encerro por aqui a minha participação. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.